Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quanta saudade! Vocês não sabem a saudade que eu estava de falar com vocês novamente. Que vontade de ter vocês por perto, de estarmos juntos, trocarmos as experiências. Mas esse tempo vai passar e logo, logo estaremos lá na escola, aprendendo cada vez mais. Papais e mamães, o meu muito obrigado pela ajuda, pelo auxílio que vocês têm dado aos nossos pequeninos. Eu sei que não é fácil estarmos em casa, trabalhando, auxiliando. Eu sei que não é fácil para todo mundo, mas nós estamos, com a graça de Deus, vencendo essa etapa. E logo, logo a nossa vida voltará ao normal. O meu muito obrigada. Amores, hoje nós vamos fazer uma revisão por todos os assuntos da matemática que a gente aprendeu, para a gente ficar bem craque e ver a etapa que a gente venceu. Antes disso, aqui atrás, eu fiz questão de representar cada um de vocês. Pode ser que não dê para você ler o seu nome, mas pode ter certeza que o seu nomezinho está aqui comigo, guardado dentro do meu coração, viu? Agora, preste bastante atenção nos assuntos que a gente vai falar e a gente vai acompanhar. 2 recadinhos. Primeiro, você vai pedir à mamãe ou papai que está assistindo com você para acessar o link da descrição no controle de presença. Não esqueça, tá? E qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar lá no chat que eu vou respondendo. Combinado, meus amores? Pode ser no final do vídeo, tá? Para fazer a descrição no controle da presença, pode ser no final, não tem problema, tá? E a gente vai conversando durante o vídeo, tá bom? E matando a saudade também. Então agora nós vamos começar a nossa revisão, a nossa viagem pela matemática. Ótimo, acompanhe comigo. Você sabe que a matemática, ela está presente em tudo na nossa vida. Tudo que a gente vai fazer, seja uma receita de bolo, seja um ônibus que alguém vai precisar utilizar de um lugar para o outro, o número da sua casa, o número de telefone, o número do seu prédio, do seu apartamento, o número da roupa que você veste, até das medidas que você usa. Tudo envolve matemática. E os números naturais, eles estão presentes em tudo na nossa vida. Eles estão presentes e nós podemos trabalhar com eles de várias formas. A primeira forma que a gente aprendeu e que trabalhou bastante no livro foi a sequência numérica. Os números, eles são escritos em sequência, um depois do outro. Então, nós temos aqui um exemplo. 12, 13, 14, 15. Essa sequência, você tem que saber de quanto em quanto ela é escrita. No caso aqui, de 12 para 13, aumentou uma unidade. Então, essa sequência é de 1 em 1. Mas nós podemos ter sequência de 10 em 10. Podemos ter de 5 em 5, de 50 em 50, de 1000 em 1000. Tem várias sequências. Por exemplo, aqui, 100, 200, 300 e 400. Nesse caso aqui, a sequência já foi de 100 em 100. A sequência numérica, ela pode ser de várias formas, porque os números não têm fim. Sempre vai haver um número para vir depois do outro. Muito bem. Junto com a sequência numérica, nós vamos ter a reta numérica, que é onde a gente vai representar os números. É como se fosse a sua régua, a régua que você utiliza lá na sala ou na sua casa. Ela não vem numerada com os números aqui? Geralmente, a sua régua começa com o 0 e vai até o 30. E nós pedimos uma régua de 0 a 20 para ficar lá na sala, para ficar mais fácil para vocês. Lembra? Que fica na nossa caixinha lá na sala? Pois é. Essa reta numérica, ela é escrita com todos os números. Está vendo que é um depois do outro? Olha, observa aí. Isso mesmo. Nessa reta numérica, a gente pode observar que todos os números, eles possuem um antecessor e um sucessor. O antecessor é um número que vem antes. Por exemplo, se eu pegar o exemplo do número 5 aqui, o antecessor é o número que vem antes dele, então vai ser o número 4. A gente sempre usa o antecessor imediato, ou seja, aquele que está mais perto. O sucessor
é o número que vem depois. Outro exemplo, nós temos aqui o número 10. Qual vai ser o sucessor imediato dele, que vai vir logo depois dele? Vai ser o 11. Então, todo número natural, ele possui um antecessor e um sucessor. Por isso, quando representa na reta numérica, dá perfeitamente para você observar. Você vai ter condições de observar isso de forma melhor. Então, antecessor, número que vem antes. Sucessor, número que vem depois. Então, vamos da sequência. Mais tarde, eu volto a falar sobre o antecessor e sucessor. Nós temos na matemática duas ordens. Uma ordem crescente e uma ordem decrescente. O próprio nome já fala, crescente, vai crescer. Então, a gente usa do menor para o maior. Do número menorzinho até o número maior. A ordem decrescente é o contrário. Nós utilizamos do número maior e vamos chegando até o número menor. Então, ordem crescente, do menor para o maior. Ordem decrescente, do número maior para o número menor. Muito bem. Um outro assunto que a gente viu é a composição dos números matemáticos. A composição dos números matemáticos, ela é para quê? Qual o objetivo? Formar o número, compor, escrever o número. Então, vamos ver um exemplo que nós tínhamos aqui. Um exemplo muito comum. 9 centenas, 2 dezenas, 1 unidade. 9 centenas, você representa o número 9. 2 dezenas, você representa o número 2. 1 unidade, você representa o número 1. Então, 9 centenas, 2 dezenas, 1 unidade, nós teremos o número 921. Mas pode ter caso que não apareça todas as ordens. Então, quando isso ocorre, nós vamos representar aquele número com o algarismo 0. Vamos ver o exemplo. 8 centenas e 2 unidades. Centena e unidade. Qual a ordem que está faltando escrever aqui? A dezena. Então, se não tem a dezena escrita, nós vamos representá-la com o numeral 0. Então, 8 centenas, escreva o numeral 8. A dezena não é falada, então vai representar com o numeral 0. 2 unidades, nós vamos colocar o numeral 2. Assim, nós vamos formar, nós vamos compor 802. Caso não tenha duas ordens, por exemplo, você vai representar com 2 algarismos zeros, sem problema. Até aí tudo bem? Então vamos seguindo, vamos entendendo melhor. Nós temos agora a decomposição de números naturais. No primeiro momento, nós compomos, nós juntamos, nós formamos o número. Agora, nós vamos pegar o número maior e dividi-lo em partes. Ou seja, vamos dizer quantas unidades ele tem, quantas dezenas ele tem, quantas centenas ele tem e quantas unidades de milhar ele possui. Então, nós vamos pegar o exemplo. 1235. Dividindo o número 1235 em partes, nós vamos começar a unidade de milhar, que é o número que vem aqui na frente. Então, uma unidade de milhar é representada por 1000. Mas quantas centenas? São duas aqui, 200. Então, nós temos 2 centenas. Então, nós vamos ter uma centena vale 100. Se temos duas, nós vamos ter 200. O 3 aqui do 35, ele vale 30, porque cada dezena vale 10. E se nós temos 3 representado aqui, nós vamos ter o numeral 30. E o 5 de unidade, porque cada unidade vale 1. Então, nós vamos ter 5 unidades. Então, teremos 1000 mais 200 mais 30 mais 5.
Vamos pegar uma outra forma de decompor, é escrevendo o número das ordens. Escrevendo o número, você pode decompor através dos numerais e pode através da escrita. Então, vamos decompor 2.314. Como decompor esse número? 2 unidades de milhar, porque o 2 aqui representa a unidade de milhar. 3 centenas, porque o 3 está na ordem das centenas. 1 dezena, porque o 1 está na ordem da dezena. E 4, porque o 4 está na ordem das unidades. Então, 2.314, decomposto, partido em partes, nós teremos 2 unidades de milhar, 3 centenas, 1 dezena e 4 unidades. Então, as duas formas você consegue decompor qualquer número natural. Muito bem. Outro assunto que nós vimos é o quadro posicional. O quadro posicional, ele é um quadro onde a gente representa nele as ordens e as classes. Nós sabemos que ordem é cada lugar que o número ocupa e a classe é o conjunto de 3 ordens, que pode ser uma classe completa ou incompleta. No caso aqui, quais são as ordens que formam uma classe? Unidade, dezena e centena. Quando você tem as 3 ordens, nós dizemos que temos uma classe completa. Quando nós temos apenas a primeira, no caso aqui, unidade de milhar, faltaria mais a dezena de milhar e centena de milhar. Então, a unidade de milhar, nós falamos que é uma outra classe, que é a classe dos milhares, porém é uma classe incompleta, porque ela ainda não tem as 3 ordens. Você ainda vai aprender isso. Com o tempo, você ainda vai ver, sem problema. Então, no caso número 2.435, como representar no quadro posicional? Sempre começando o que é unidade na ordem da unidade, o que é dezena na ordem da dezena, o que é centena na ordem da centena, o que é unidade de milhar na ordem da unidade de milhar. Eu recomendo você vir de trás para frente representando no quadro, porque aí você não vai errar. Se caso faltar qualquer número aqui, você vai completar as ordens com o numeral 0. Então, por exemplo, nós temos aqui 2.435, 5 unidades, 3 dezenas, 4 centenas, 2 unidades de milhar. Suponhamos que aqui fosse, por exemplo, o 0 no lugar do 3. 5 unidades, aqui seria 0. Se aqui não tem um número, você representaria com o 0 da mesma forma. Então, você representaria aqui os números em cada ordem que ele ocupa. Ele estaria ocupando o lugar no quadro posicional, que a gente chama do quadro de posição, onde cada ordem ocupa, tem o seu número que ocupa. Ok até agora? Joia! Agora, um outro assunto que a gente aprendeu é a medida de tempo. A medida de tempo, ela é representada por 2 formas. Como medir o tempo? Através do relógio e através do calendário. O relógio, ele tem 2 tipos. A digital, que é aquele que aparece os números no visor, e o outro analógico, que é aqueles relógios de ponteiros, que nós temos os ponteiros. Então, vamos observar. O relógio digital, ele funciona a bateria, então vai aparecer no visor o número dele. O analógico, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque nós temos que conhecer o relógio para saber olhar as horas. Então, vamos recordar isso. O ponteiro analógico, ele possui, o relógio, analógico, ele possui 2 ponteiros. O ponteiro pequeno e o ponteiro grande. O ponteiro pequeno, ele vai marcar as horas. Está aqui no reloginho, ó, que a menininha está segurando. E o ponteiro grande, ele vai marcar os minutos. Então, no caso aqui do nosso reloginho que a menininha está segurando,
O ponteiro pequeno está apontado para o 11 e o ponteiro grande está apontado para o 3. Nós vamos saber como essas horas. O ponteiro pequeno apontando para o número, você já sabe. Então, no caso, está apontando para o 11, são 11 horas. Mas como calcular os minutos? Os minutos, eles são calculados, meu bem, através, começando do número 1, de 5 em 5. Então, nós vamos ter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, quando completamos uma hora. Observa que nesse reloginho da menininha tem os ponteirinhos. Tá vendo os pontinhos entre um número e outro? Tem os 5 pontinhos aqui, ó. Tá observando? Tá vendo aqui? 4 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Esses pontinhos, em alguns relógios, ele aparece como um pauzinho. Em alguns como pontinho, igual esse aqui. Eles são minutos também. Por exemplo, você tá aqui o número 5, né? 5 minutos equivale ao número 1. Do lado dele, o primeiro pauzinho, vão ser 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos. Quando chegar no 2, vai ser 10 minutos. Então, eles também você continua contando. 11, 12, 13, 14, 15, que é o número 3. 16, 17, 18, 19. Chega no 4, que vira 20 minutos. Então, assim sucessivamente. Aí vamos. Olhando a hora agora nesse reloginho da menina. Ponteiro pequeno no 11. Então, nós temos 11 horas. Ponteiro grande está apontado para o 3. Nós sabemos que para contar os minutos, nós precisamos começar do número 1 de 5 em 5. 5, 10, 15. Então, 11 horas e 15 minutos. Joia! Agora vamos observar outra coisa. Existem muitos relógios analógicos que aparecem no visor depois do meio-dia, 13, 14, 15, 16. E já tem outros analógicos que começam a contar novamente, do 1 ao 12. É o modelo que ele foi feito. No nosso caso aqui, que é o analógico, nós vamos contar depois do meio-dia até chegar a 24 horas. Como? O 12 não é 12 horas? Não são 12 horas? Meio-dia? São. A partir do meio-dia, nós vamos ter 1 valendo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 horas. Então, na verdade, quando passar do meio-dia, os mesmos números que você conta os minutos vão contar as horas também, representando de outra forma, de 13 até 24. Tá bom? Então, nós dizemos, por exemplo, que 1 hora nós vamos ter 60 minutos. Meia hora, nós vamos ter, se 1 hora é 60 minutos, meia hora serão 30 minutos, que é a metade. Então, se 1 hora nós temos os ponteiros, né, no 12, meio-dia, né, nós vamos ter todos os dois no meio-dia, nós dizemos que essa hora, quando tem os dois ponteiros no mesmo número aqui, ó, no caso do 12, é 1 hora exata. Quando for 1 hora, o ponteiro pequeno vai estar no 1 e o ponteiro grande vai estar no 12. Sempre que o ponteiro grande estiver no 12 e o pequeno em qualquer outro número, nós falamos que são horas exatas, porque não tem minutos. Ele está começando a contagem. Então, observando que o ponteiro grande estando no 12 e o pequeno em qualquer outro número, nós chamamos essas horas de exatas. 1 hora, 60 minutos. O ponteiro grande vai completar a volta para mudar para outra hora, para completar 1 hora. Meia hora, nós temos 30 minutos.
geralmente 30 minutos, o ponteiro grande vai estar apontando para o 6, porque é a metade do relógio. Olha aqui para você ver. Ótimo. Um dia nós temos 24 horas. Então nós já sabemos que 1 hora 60 minutos, meia hora 30 minutos e um dia 24 horas. Já sabemos que depois do meio-dia nós vamos contar do 13 até o 24 com horários da tarde. Ótimo. Sabemos também que os minutos são contados de 5 em 5, começando no número 1. Ótimo. E que esses pauzinhos que estão no meio aqui também são minutos, que nós podemos contar as horas normalmente. Ok até aí? Ótimo. Muito bem. Vamos passar para um outro assunto da medida de tempo. O outro assunto que nós temos da medida de tempo são, chamados de calendário. E dentro do calendário nós vamos ter meses, semanas e dias. O que nós vamos ter nesse calendário? Vamos ver então. Um ano, ele possui 12 meses. Se falarmos em dias, nós vamos falar 365, um ano normal, ou 366 dias. Por que 366 dias? Daqui a pouquinho eu te explico, na hora que a gente chegar aqui embaixo, ok? Vamos observar aqui. Nós temos no ano 12 meses. E dentro desses 12 meses, nós vamos ter meses com 31 dias, nós vamos ter meses com 30 dias e um mês que vai ter 28 ou 29 dias. Então vamos ver. Meses com 31 dias. Quais são os meses do ano que a gente tem 31 dias? Nós temos janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Os meses com 30 dias serão abril, junho, setembro e novembro. Um mês com 28 ou 29 dias é o mês de fevereiro. Ele é que vai influenciar esse 365 dias aqui, ó. Por quê? A Terra faz um movimento chamado translação, quando ela dá a volta em volta do Sol, em torno do Sol. E ela demora para fazer essa volta 365 dias e 6 horas. Todo ano vão acumulando 6 horas. Quando completa 4 anos, ela vai ter aqui, ó, 24 horas. E quando completa 24 horas, nós formamos mais um dia. Então, nesse ano em que completou as 24 horas, nós teremos 366 dias, como ocorre esse ano. Esse ano, nós temos no ano em todo, 2020, 366 dias. E no mês de fevereiro, nós tivemos não 28, mas 29 dias. Então, no ano normal, que ainda está acumulando as 6 horas, nós teremos 366. De 4 em 4, completando as 24 horas, nós teremos aqui 366. Joia. Uma semana, nós temos 7 dias. Quais são os dias da semana? Começando no domingo e terminando no sábado. Então, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. São 7 dias da semana. Uma quinzena, nós teremos 15 dias. E existem algumas formas de falar ainda sobre a medida de tempo que são muito usadas. Por exemplo, na escola, nós temos semestre. Um semestre, ele vale 6 meses. Um bimestre, 2 meses. Um trimestre, 3 meses. O mês, geralmente, nós dividimos ele em 2 quinzenas. 15 dias antes e 15 dias depois. Então, esses termos são muito usados. Por exemplo, um século
são 100 anos, uma década são 10 anos. E isso a gente vai treinando na medida que a gente vai utilizando. Todas são medidas de tempo. Todas são formas de medir o tempo. Até aí tudo bem? Ótimo. Então, seguindo. Nós temos também os termos matemáticos que a gente usa muito para saber a nomenclatura do que está sendo falado. Então, vamos observar. Termos matemáticos muito usados, que a gente usa muito nos probleminhas, na composição de números e nas outras formas de atividade, vamos observar aqui, só para relembrar e não esquecer. Uma dúzia, nós temos 12 unidades. Meia dúzia, nós vamos ter 6 unidades. Comprei uma dúzia de ovos, comprei 12 ovos. Comprei meia dúzia de laranjas, comprei 6 laranjas. Uma dezena eu terei 10 unidades. Nós sabemos de dezena porque o quadro posicional tem uma ordem chamada dezena. Então, é um termo matemático muito usado. Então, uma dezena vale em 10. Meia dezena vai valer a metade de 10, que serão 5 unidades. Então, eu tenho uma dezena de lápis, eu tenho 10 lápis. Eu tenho meia dezena de borrachas, eu vou ter 5 borrachas. Todos os probleminhas que a gente tem pedem que, por exemplo, que você adicione ou subtraia através dos termos matemáticos. Então, para fazer isso, por exemplo, 2 dúzias mais uma dezena, você vai calcular primeiro quanto valem as 2 dúzias, depois representar a dezena e fazer a operação. Sempre que você fizer isso, você tem que primeiro descobrir o valor. Por exemplo, 1 dúzia e meia, você vai calcular 1 dúzia mais meia dúzia. Nunca direto. Primeiro você vai partir o problema em situações e calcular, para depois você juntar ou subtrair. E assim obter a resposta final do probleminha. Ok? Então, não esqueça que 1 dúzia vale em 12, meia dúzia vale em 6, uma dezena vale 10 e meia dezena vale em 5. Eu sei que são muitos assuntos, mas esses assuntos a gente utiliza no dia a dia da gente. Todos os dias você utiliza. 2 operações muito conhecidas nossas, que a gente está trabalhando nessa primeira etapa, é a adição e a subtração. E ela possui nome dos termos que ela tem. Todos os números que você soma ou que você subtrai possuem um nome para aquele termo. Então, vamos ver aqui, por exemplo, nesse caso aqui. Adição. O que é adição? É quando você junta, acrescenta, adiciona, tem uma quantidade maior no total. Então, quando você faz isso nos probleminhas, você vai sempre observar as dicas que o problema tem. Se juntarmos, se somarmos, se adicionarmos, qual valor acharemos? Essas dicas, juntar a palavrinha-chave, juntarmos, adicionarmos, somarmos, acrescentarmos, tudo isso está dizendo que nós estamos aumentando a quantidade. Então, quando isso ocorre, nós estamos utilizando a adição. A adição, ela é feita através de parcelas. O primeiro número você chama de primeira parcela. O segundo número você vai chamar de segunda parcela. Você pode adicionar quantos números você desejar. Você pode ter quantas parcelas você quiser. Ah, professora, quando eu tiver várias parcelas, eu posso somar uma quantidade, depois somar uma outra quantidade e somar os valores totais? Pode. Como eu já te falei, você vai encontrar formas na matemática, sem sair da regra, que fique melhor para você e de uma melhor compreensão. E isso não vai estar errado na hora de fazer. Como você também pode escrever todas as parcelas e fazer uma única soma.
tá? Observando para não errar. Então, os números que você soma, você vai chamar de parcela. Primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela, quarta parcela. Quando você fizer a operação, o resultado encontrado, você vai chamar de soma ou total. Por exemplo, a soma ou total das parcelas 2 e 3 é igual a, significa qual é o resultado se você somar a parcela 2 e 3. Então, a soma e o total é o resultado da adição. Pode ser chamado de soma, como pode ser chamado de total. Então, quando você faz as operações, você tem que observar um outro aspecto. Na ordem das unidades, nós só podemos ficar até 9. Quando nós temos 10 ou mais, nós não podemos ficar na ordem da unidade. Então, por exemplo, o número 12, por exemplo. Se aqui, vamos supor que você estivesse somando 8, ou melhor, 9 mais 3. Tá? Vou tirar esse 57 daqui, para a gente poder observar junto aqui. Vamos supor que seja 9 mais 3. 9 mais 3 vão ser igual a 12. Só que 12, eu não posso ficar na ordem das unidades, porque eu acabei de te falar, ela só pode ficar com 9. Então, na ordem das unidades, eu não posso escrever 12. O número que representa no número 12 a unidade é o número que vai ficar. O número que representa a dezena vai subir para a ordem da dezena. Então, deixa eu tentar baixar o número aqui sem atrapalhar muito. Não, acabei atrapalhando. Deixa eu tentar consertar aqui. Eu vou te falando, fica mais fácil. Então, aqui, 9 mais 3, 12. No número 12, qual é o número da unidade? Não quer me obedecer, não. Então, vamos fazer assim mesmo. O 2. Então, o 2, ele fica na ordem das unidades. Deixa eu arredar ele um pouquinho para frente aqui. Isso. No caso aqui, ficou o 2, porque ele vai o 12, o 2 fica na ordem da unidade. E esse 1, ele vai subir. Aqui não tem como eu escrever, porque o computador não aceitou fazer modificação. Você observou isso, né? Mas você vai entender que o número 1 você vai escrever aqui em cima. 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. Você vai escrever o numeral 6 aqui. Agora, um outro detalhe que você tem que ficar muito atento e que faz muito erro. Quando for escrever os numerais para fazer a adição, você vai fazer da seguinte forma: unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Se tiver centena, centena debaixo de centena. Se tiver unidade de milhar debaixo de unidade de milhar. Se você escrever os números em posição errada, vou te dar um exemplo. Se você escrever os números na posição errada, o que vai acontecer? Preste bastante atenção. Eu vou trocar o lugar aqui para você entender. Sua professora ainda não está craque no computador não, mas daqui a pouco eu vou estar. Observe aqui comigo. Você tem que escrever 39 mais 23. Se você colocar, em vez do 3, vou tirar até o resultado aqui para a gente fazer a soma juntos, quer ver? Para você ver qual o número que vai sair. Se você, na hora de escrever 39 mais 23, não observar que a unidade tem que ficar debaixo da unidade, o que vai acontecer com esse 39 mais 23? Faz a conta comigo. Como aqui não tem número nenhum, deduz que aqui vai ser 0. Então, 9 mais 0, 9. 3 mais 3, 6. 2, como aqui não tem centena, deduz também que é 0. 2 mais 0, 2.
39 mais 23 vai ser 269? Não. Por quê? Porque na hora de escrever não teve a atenção de colocar unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. São detalhes? São, mas que fazem uma grande diferença. São detalhes corretos na hora de escrever a operação. E se você troca, você faz a operação toda errada. Isso vai ocorrer da mesma forma com a subtração ou qualquer outra operação. Escrever os números corretamente nos lugares que são deles. Se é unidade, é unidade. Se eu vou colocar dezena, eu vou colocar dezena. Então, se eu tenho que colocar o número no lugar certo, eu tenho que colocá-lo corretamente. Eu não posso escrevê-lo simplesmente porque, eu colocar assim eu faço a soma. Não, porque se você viu aqui, se o 23 ele vem para cá e o 2 vai para a ordem da centena, esse 20, que valia 20 unidades, ele vai passar na ordem da centena valer 200 unidades. E ele não é 200, ele é apenas 20. Então, lembrando de fazer a continha, sempre unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, quando tiver centena debaixo de centena, unidade de milhar debaixo de unidade de milhar. Ok até agora? Jóia. Agora vamos ver a operação inversa da adição. A operação inversa da adição é a subtração. A subtração, ela também possui termos na hora de resolver a operação. O número maior, que é o número que nós vamos tirar dele alguma quantidade, é chamado na matemática de diminuendo. O número que nós estamos diminuindo, nós chamamos de subtraindo. E o resultado da subtração, nós chamamos de resto ou diferença. Observando também que a subtração, nós temos que escrever unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. E um outro detalhe, numa subtração, nunca um número menor vai vir em cima. Nunca. Então, observe na hora de escrever, às vezes o probleminha, ele vem escrito o número menor primeiro na linguagem dele. Mas não quer dizer que ele vem aqui em cima, não. Então, interprete direitinho o problema para você conseguir fazer a operação e ter sucesso nela. Então, observando, primeiro eu resolvo unidade. Depois que eu acabar de resolver a unidade, é que eu vou passar para a dezena. Eu nunca começo da dezena, sempre na operação da subtração e da adição, eu começo de trás para frente. Tá? Então, vamos resolver. 5 menos 3, 2. 4 menos 1, 3. Eu só posso passar para resolver dezena depois que eu tiver resolvido a unidade. Suponhamos, tá? Esse aqui é uma subtração simples, você não precisou reagrupar de ordem nenhuma. Então, vamos fazer como se a gente precisasse reagrupar agora, para a gente entender melhor. Aqui no computador, talvez eu não consiga escrever direitinho como a gente faz lá no quadro, fazendo o círculozinho na bolinha do número. Mas eu vou te falando aqui e você vai acompanhando comigo. Eu tenho certeza que você sabe fazer. É só para a gente relembrar mesmo. Eu disse a você que começasse da unidade. Então, 5, eu posso tirar 9? Não, porque eu só tenho 5 unidades. Eu vou precisar de 9. Então, vocês usam muito aquele termo, né? Pegar emprestado. Só que a gente já aprendeu que a gente não pega emprestado, a gente reagrupa. Nós agrupamos para mandar para a dezena, nós reagrupamos para voltar para a unidade. Quando a gente faz na adição, agrupamento, onde fica aqui uma quantidade de unidade e mandamos o outro número para a dezena, nós estamos mandando 1. Quando volta da subtração, ele não volta 1, ele volta 10, porque uma dezena vale em 10. Quando ele vai da unidade, ele forma uma dezena, então ele vai 1. Quando ele volta da subtração, esse 1 que você está tirando
ele vai ser decomposto e vai voltar 10 unidades para a ordem das unidades. Então, observa comigo aqui. Você tem 5 unidades para tirar 9. Nós já sabemos que não tem condições de fazer isso. Então, você vai ter que, na ordem vizinha, que no caso aqui é a dezena, e vai ter que reagrupar, devolver para a unidade 10 unidades. Então, como eu faço? Eu tenho 4, eu risco, como a gente aprendeu lá na sala, escrevo, tenho 4, tirei uma, vou escrever aqui do lado do 4 o numeral 3 e circula, igual a gente faz lá na sala. Põe a setinha indicando que você está voltando com ela. Você tirou uma dezena, vai voltar para a unidade 10. Se você está voltando 10 e já tinha 5, significa que agora você não tem 5 mais, você tem 15. Então, escrevo 15 e circula. 15 menos 9. Agora, você tem condições de tirar a quantidade 9 que você precisa. Então, 15 menos 9 é igual a 6. Terminei de resolver a unidade? Terminei. Agora, eu posso passar para a dezena. Aqui não é 4 mais. Aqui é o 3 que você escreveu aqui e circulou, lembra? Então, 3 menos 1 é igual a 2. Aí, você vai completar. Lembrando sempre que unidade debaixo de unidade, o resultado também é debaixo da unidade. Dezena debaixo de dezena, o resultado também debaixo da dezena. E observando outra coisa, o sinal da nossa operação fica sempre com o último número. Então, se você dá, no caso da adição, fica com a última parcela. No caso aqui da subtração, vai ficar o sinalzinho do lado do subtraindo. Ok até agora? Ótimo. Isso vai acontecer tanto da adição quanto da subtração, vai acontecer com todos os números que você vai somar. Como? Eu posso fazer a adição e subtração com centena, com dezena, com unidade de milhar. Eu posso fazer em todos os sentidos. Lembrando que quando eu escrever um número, por exemplo, eu tenho aqui 2 e eu tenho aqui, vamos supor, o numeral 1. Só a Redélia de Kim para te mostrar o que eu estou querendo falar. Vamos resolver essa operação juntos novamente para a gente poder ter. Vamos observar junto. 5, eu não tiro 9. Voltei aqui na ordem da dezena para reagrupar. Nós estávamos fazendo isso, lembra? O que acontece? Tinha 4, vou tirar uma. Então, escrevo aqui o numeral 3. Vou passar para cá, vou reagrupar, devolver para as unidades. Eu vou ter 15 menos 9 é igual a 6. Até aí nós tínhamos feito, não foi? Joia. Então, vamos lá chegando. Aqui agora eu não tenho 4 mais. Eu tirei uma e fiquei com 3, não foi isso? Ótimo. 3 menos 1, vou ficar com 2. Muito bem. Agora, eu terminei de resolver a dezena? Terminei. Agora, eu vou passar para a centena. Muito bem. 2 menos 1, 1. Lembrando que unidade debaixo de unidade, o resultado também vai para debaixo da unidade. Dezena debaixo de dezena, resultado debaixo da dezena. Centena debaixo de centena, o resultado também vai para a ordem da centena. Tudo bem até aí? Joia. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Vamos tirar essa outra dúvida aqui que é muito comum. E às vezes falta só um pouquinho de atenção. Vamos observar agora. 5 você já sabe que não tira 9. Ótimo. Você vai precisar ir na ordem vizinha e reagrupar. Porém, a ordem vizinha sua está vazia.
Você não tem. Então, como que nós vamos fazer isso? Preste atenção. Se na ordem vizinha eu não tenho, eu vou ter que ir na outra ordem e reagrupar, transferindo para as ordens que eu preciso. Então, vamos ver. 5 não tiro 9. 0 não posso reagrupar passando para as unidades. Então, eu vou na ordem das centenas, vou passar para a dezena. Depois que eu estiver com ela na dezena, é que eu vou reagrupar para a unidade. Então, eu tenho uma centena. Vou grifar ele aqui, ó, só para você ver um pouquinho, tá? Que tá passando aqui o númerozinho, ver o número que eu tô mexendo. 2, eu vou ficar com 1. Então, você vai escrever aí o númerozinho 1 e circular. Passa para a ordem da dezena, voltando, não volta 1, volta 10. Então, agora eu tenho 10 dezenas na ordem das dezenas. Agora, eu posso tirar uma dezena e mandar para a unidade. Então, esses 10 que eu tinha aqui em cima, na verdade, eu vou ficar com 9. Vou escrever ele aqui para você ver, tá? E vou passar para cá. Aqui agora vai ficar com 15. 15 menos 9, que é o jeito que você já estava fazendo, vai ser igual a 6. Muito bem. Eu tenho agora 9 dezenas. 9 dezenas, eu posso tirar 1. Não posso? Que vou ficar com 8. E aqui, eu tinha 2. Eu não tirei 1 para passar 10 dezenas para cá, então aqui eu fiquei com 1. 1 menos 1, 0. É mais complicado para você ver, talvez, pelo computador, porque eu não consigo fazer a operação riscando o número aqui. Mas para te dar uma ideia do que a gente já faz lá na sala, você vai conseguir analisar isso direitinho, tá? Para poder lembrar dos números que a gente está fazendo, não é mesmo? Para ficar mais certinho ainda nossas operações. Até aí tudo bem? Joia! Aí agora nós vamos passar por o último assunto, que é a comparação de números naturais. Então, vamos ver. A comparação de números naturais é quando você vai comparar o primeiro número. Por exemplo, nós usamos muito lá na sala, daqui a pouco eu aumento o número aqui para você ver. Então, deixa eu aumentar o tamanho dele aqui só para você ver direitinho junto comigo. Nós usamos muito esse tipo de exercício lá na sala. Comparação de números naturais. O que você vai fazer? Você vai usar, para comparar os números naturais, o sinal maior que, menor que, igual. Como é que você vai resolver? Primeiro, você tem que resolver a operação. Não tem como colocar o sinal sem resolver a operação. Então, resolva a operação primeiro, tanto de um lado quanto do outro. Depois que você tiver resolvido, você vai perguntar sempre ao primeiro número se ele é maior que o segundo, ou é menor que o segundo, ou ele é igual ao segundo. Primeira coisa, primeiro passo, calcular as duas operações. Segundo passo, perguntar sempre para o primeiro se ele é maior, se ele é menor ou se ele é igual ao segundo número. Se ele for maior, você vai colocar o sinal de maior, maior que. Se o primeiro for menor que o segundo, você vai usar o menor que. Se o primeiro for igual ao valor que você encontrou no segundo, você vai usar o sinal de igual. Até aí tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar no chat. Agora vamos ver se tem algum recadinho. Um grande beijo!